Os riscos dos pacientes que usam cannabis medicinal são muito reduzidos. Ela é uma substância extremamente segura, então ela não causa parada cardiorrespiratória, por exemplo, que isso é uma das grandes preocupações, principalmente se os pacientes estão usando medicações que atuam no sistema nervoso central, né? De ser um medicamento depressor e poder causar uma parada cardiorrespiratória, e ela não faz isso, porque é muito interessante, na verdade. O cérebro, né, humano, ele é encharcado de receptores canabinoides, né, que a gente chama CB1, CB2. Ele é encharcado de receptores, mas na área que controla a frequência cardíaca e a respiração, nós temos poucos receptores, pouquíssimos. Então, os riscos, né, onde é que eles estão? Pacientes com doenças cardiovasculares. A gente tem um pouquinho de receptor, sim, onde controla a frequência cardíaca. Então, existe um aumento da frequência cardíaca transitório, dependendo da dose que esse paciente fizer do THC. O canabidiol já é quase isento de efeitos colaterais. Então, o canabidiol está mais relacionado a uma sonolência, a algum distúrbio gastrointestinal. Normalmente é isso que o paciente refere no consultório. Assim, eu tenho pouquíssimos pacientes que tiveram alguma outra alteração mais significativa do que essa. Normalmente se relaciona à interação medicamentosa, não à própria cannabis em si. Então, a gente consegue ver, sim, riscos quando pacientes fazem uso de polifarmácia e eles usam muitos medicamentos, e agora a gente tem um outro medicamento que interfere, sim, porque no fígado a metabolização às vezes são pelas mesmas famílias que metabolizam aqueles medicamentos. Então, a cannabis pode retardar aquela metabolização, ou ela pode acelerar a metabolização. E aí a gente não quer, né, que nenhum medicamento que a gente tome não seja metabolizado da forma correta. Gestantes, né, a gente sabe que elas não devem usar a cannabis, o THC, né, principalmente, porque pode alterar o sistema endocannabinoide do bebê. E esse bebê, na vida adulta, apresentar alterações, né, que os pesquisadores descrevem como compulsão alimentar ou adição a outras drogas, que são sugestivas, na verdade, porque a gente não tem como fazer esse estudo em humanos, né? A gente não vai dar a substância para gestantes para ver o que acontece na vida adulta. Sim. Mas isso foi feito em ratos, então a similaridade do resultado da pesquisa em ratos nos leva a crer que o encontro precoce dos fitocannabinoides num bebê, né, num feto, sem ele ter desenvolvido o sistema endocannabinoide dele, sem estar maduro, pode alterar esse sistema na vida adulta e ter consequências comportamentais. Então, o bebê nasce normal, ele pesa normal, ele não vai apresentar nenhuma alteração durante a infância, mas a partir da adolescência ou idade adulta, ele pode apresentar algumas alterações. Ou seja, quando alguém resolve tomar cannabis medicinal, ele deve procurar um médico? Sim, ele deve procurar um médico, porque por mais que a cannabis ela seja uma planta segura, ela é uma planta usada há mais de 10 mil anos, ela está descrita há 5 mil anos na literatura como medicinal, ela é segura. Dependendo do que esse paciente tiver, de qual for a enfermidade, dos medicamentos que ele está tomando, é extremamente importante que seja acompanhado por um médico.